Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhora Santana, Rogai por nós. Santa Filomena, Rogai por nós. todos os anjos e santos do Senhor, Rogai por nós. em nome do Padre, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, uma santa noite, meus caros. Salve Maria. Na conferência de hoje, nos foi pedido para dar uma breve introdução de o porquê o nosso apostolado tem as nossas características, né? Porque a Santa Missa se reza da maneira que aqui se reza, porque nós não estamos simplesmente na paróquia aqui ao lado, porque as crianças, as senhoritas, as senhoras usam, né? As meninas usam véu, porque os rapazes vêm vestidos de terno, ou ao menos vestidos de maneira muito formal e modesta, e assim vai, porque os padres, os seminaristas, também os sacerdotes, os frades utilizam essas roupas diferentes, né? Pretas ou marrons, os hábitos, as batinas. Também fora da missa é uma vestimenta que não é muito comum de se ver, né? Por que tudo isso? Devemos entender, primeiramente, que a vontade de Deus é que a igreja seja visível para que todos possam se converter, todos possam adentrar a verdadeira fé, né? Todos possam receber o santo batismo e um dia chegar ao céu, conforme a sua divina disposição. Mas, no meio disso tudo, do plano de Deus, desde a encarnação de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a fundação da igreja, Nosso Senhor já havia dito que haveria escândalos, e ai daqueles que os iniciassem, que o melhor seria amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e atirar-se ao mar. Então veja a gravidade disso tudo, meu caro fiel que assiste, né? Porque se Deus Nosso Senhor Jesus Cristo, estando aqui, né, na terra, nos deu uma demonstração tão grave, porque devemos prestar atenção. E durante toda a história da igreja tivemos várias tentativas de alterar o que Cristo, nosso Senhor, nos deixou por meio do depósito da fé, que foi confiado aos apóstolos e principalmente ao sucessor perpétuo de São Pedro, aos sucessores de São Pedro que durarão perpetuamente, aos papas, né? Ocorre que, por toda a história da igreja, como dizia Tertuliano, o sangue dos mártires é semente dos cristãos, e não foi diferente com os romanos pontífices. Todas as vezes que algum papa era martirizado, depois procedia a um sucessor, todas as vezes isso fazia com que claramente a igreja continuasse. Até que, por uma infelicidade e também por castigo de nossos pecados, por maltratarmos, não sabemos corresponder às graças de Deus, nos foi tirado o pastor visível da igreja, né? O vigário de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de que modo isso aconteceu? Bom, sabemos que a Santa Igreja recebe de Nosso Senhor a Sagrada Doutrina, os sacramentos depositados na igreja por meio do Papa, né? Guardião, junto aos bispos e todos os seus sucessores, como estava explicando recentemente. Ocorre que foi desejo dos inimigos de Deus e da igreja, encabeçados principalmente pela maçonaria, que é uma sociedade secreta, ou como eles preferem se chamar, uma sociedade discreta,
que basicamente atenta e busca que sirvamos não tanto a Deus nosso Senhor da maneira que se revelou, mas da maneira que o entendemos, da maneira que queremos o entender, ou seja, cada um forma a sua própria concepção de Deus. Isso já foi condenado por vários papas, né? Podemos citar o Papa Leão XIII, podemos citar o Papa Pio IX, São Pio X, né? Vários. Todos eles nos deram a direção de como fugir dos planos desse inimigo infernal que atenta contra a doutrina da igreja. Entretanto, esses inimigos, por serem muito espertos e, como diz Nosso Senhor também, os filhos das trevas são mais diligentes que os filhos da luz, muitas vezes, começam a perceber que, mostrando as coisas claramente tais quais são, né, mostrando que, como disse o Papa Leão XIII, né, servem diretamente a Satanás, então percebem que é melhor disfarçar-se. E de que maneira? Inoculam, como que tentam envenenar a igreja por meio de uma heresia que não só é muito específica, mas como é muito difícil de encontrá-la propriamente uma definição claríssima, uma heresia chamada de modernismo, condenada principalmente por São Pio X, lá nos idos de 1900. Então, utilizando esse método de cavalo de Troia, a maçonaria quis invadir a igreja por métodos silenciosos, por meio da infiltração de ideias que não fossem claras e objetivas, como erros claros, né? Mas que pudessem pouco a pouco levar os fiéis, levar os sacerdotes a servirem não mais a Nosso Senhor Jesus Cristo, senão a Belial. Por quê? Porque assim trabalha Satanás. Não só tentando atingir as autoridades da igreja, mas também nós, muito dificilmente Satanás vai se apresentar claramente como uma tentação assim: olha, isso é uma tentação evidente, é um pecado mortal, cometa isso agora. Porque, inclusive em uma aparição propriamente, não é muito frequente que o demônio apareça em uma figura horrível e horripilante e nos dê um conselho, porque até por natureza nós teremos receio disso e provavelmente não vamos cometer um ato tão horrendo se vermos claramente e evidentemente o que ele faz. Entretanto, sabendo disso tudo, Satanás não deixa de prosseguir com a destruição da igreja, com a destruição de nossas almas. Então, se disfarça de anjo de luz, como diz São Paulo, e nos alerta. Por meio dessa heresia, o modernismo, a maçonaria consegue vários serventes, vários subservientes dentro das estruturas da igreja. Infelizmente, isso chega a cardeais, isso chegou a bispos e, de uma maneira muito estranha, nós percebemos lá por 1984, 1986, alguns movimentos muito interessantes que nos mostram que não ficou só em bispos, padres, cardeais. Nessa época, mais ou menos, tivemos, durante o pontificado de Karol Wojtyła, conhecido muito mais por João Paulo II, um encontro com estes senhores, com a maçonaria, e a maçonaria é especialmente reservada aos judeus, a Bnai B'rith, né? Estes grupos, depois de passar tanto tempo, ficaram cada vez mais evidentes. Então, recentemente também podemos ver na Igreja Conciliar Bergoglio, supostamente Papa Francisco, se reunindo com personagens muito parecidos. E qual a razão?
A razão é que cada vez mais Satanás já não precisa se esconder, já pode ficar mais claro. Vemos isso por meio das outras ideologias, o aborto, a ideologia de gênero, todo esse tipo de porcaria vinda do inferno. Demonstra que Satanás já está perdendo a necessidade de se ocultar. Por quê? Porque por infelicidade, cada vez mais as pessoas tomam consciência de que estão fazendo errado e que querem permanecer no errado, infelizmente. Por meio, então, de todos esses fatos, nós vamos analisando que há uma certa ruptura entre o que a igreja sempre ensinou e o que atualmente as pretensas autoridades da igreja ensinam. Como verificamos isso também? Não só por atos, mas também por palavras. Em 1964, se começa a ficar claro e público um dos documentos do chamado Vaticano II. Nessa época é escrito esse documento, Dignitatis Humanae. Em latim, da dignidade humana. Nesse documento, o ponto número 2 trata de como a liberdade religiosa se manifesta na vida social e na vida política. Ora, se Cristo Nosso Senhor fundou a sua única igreja sobre a pedra, sobre São Pedro, conforme está narrado no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, então é mais ou menos como a saúde. Várias vezes a Sagrada Escritura compara a doutrina de Nosso Senhor, a saúde, a salvação, salus populi, a salvação, a saúde do povo. Não só isso, várias vezes justiça na Sagrada Escritura é tratada como santidade. Então, salvação, em latim, podemos escrever como salus. E justiça, ou mais propriamente, aquele que tem a justiça, o justo, são termos muito comumente utilizados na Sagrada Escritura para designar o quê? A doutrina e a salvação de Nosso Senhor, E, bom, os meios eficazes de segui-la, e quando se segue, aquele que o segue se torna um justo. Essas duas palavras foram utilizadas por esses mesmos inimigos da igreja, os modernistas, a maçonaria, infiltrados, com significados distorcidos. Pensemos, quando temos uma doença, uma gripe, pensemos em qualquer tipo de doença, seja uma gripe, uma dor de cabeça, bom, não é bem propriamente uma doença, mas um efeito significativo de muitas doenças. Câncer, não sei, qualquer tipo de doença, principalmente as mais graves. Dificilmente vamos encontrar alguém que diga, veja, é que as bactérias, os fungos, os vírus, protozoários, o que quer que seja, que esteja causando esse agente infeccioso, ele tem o direito de estar no seu corpo também, porque não podemos excluir a participação dele, Você tem direito de viver, mas você não pode impedir também essas bactérias de viverem em você. Você não pode tomar remédio, porque você vai estar matando essas bactérias, você matará essas bactérias. Isso é contra a vida das bactérias. Bom, infelizmente nos dias de hoje, existe gente que defende alguma coisa parecida com isso, o direito da doença de existir, Mas, graças a Deus não é a coisa mais comum. Mas é claramente ridículo alguém vir defender, não matar uma doença, não erradicar uma doença. Por quê? Porque isso afeta a vida do homem. Justamente se isso é no âmbito natural, pensemos no âmbito sobrenatural. Ora, o que é um ídolo? O que é um falso Deus?
Salmo 95 nos diz: os deuses dos pagãos são todos demônios. O que é um falso deus? É um demônio. O que é um ídolo? É um demônio. Ora, o trabalho de Satanás, justamente ao tentar Adão e Eva, não foi induzi-los a fazerem de certa maneira, uma outra religião? Sereis como deuses? Ora, Deus pode, por todos os seus atributos e excelências, pode exigir que o homem aceite a religião que ele criar. Foi assim no Antigo Testamento? De fato, de fato. Foi assim no Novo Testamento? Nosso Senhor Jesus Cristo não veio para destruir a antiga lei, senão para aperfeiçoá-la. Veio para dar uma religião mais conforme ainda aos desígnios de Deus. E essa religião se opõe à idolatria, não só no Antigo Testamento, como no Novo. Ocorre que, se existe uma religião verdadeira, então existem religiões falsas, ou ao menos uma religião falsa. Ora, a Santa Igreja diz que ela é a religião verdadeira, que ela foi ensinada por Deus, que ela é a única a ser seguida. Então, as outras religiões, as falsas religiões, são danosas. Lembremos do exemplo das doenças. Se uma doença não tem direito de viver no corpo, porque ela vai matar o corpo, né? Quanto mais uma doença da alma, né? Quanto mais o erro poderá existir, e se propagar muito menos ainda, porque ele afeta a verdade, ele afeta a alma. Então, as falsas religiões, sempre a Igreja condenou a existência delas. Isso não significa que a Igreja mandava destruir todos os que estavam em falsas religiões. Pelo contrário, né? São Paulo foi pregar aos pagãos para a sua conversão. A maior parte de nós, se aqui estamos hoje, é porque nossos antepassados conheceram a fé de Nosso Senhor, a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, aderiram a ela, foram batizados, saíram do paganismo, saíram da falsa religião e entraram na verdadeira religião. Então, tendo muito claro que existe uma religião verdadeira, que é boa, santa, dada por Deus Nosso Senhor, e existem falsas religiões, malignas, perversas e que destroem o espírito, objetivamente devemos buscar que as pessoas saiam do maligno e vão para a verdade, né? O desejo de Deus é que todos cheguem à verdade, ao conhecimento da verdade. Ora, esse documento aqui, Dignitatis Humanae, que acabou sendo aprovado em 65, por quem? Não por membros da Igreja. Esse falso documento aqui, no seu item segundo parágrafo, ele trata claramente de que as falsas religiões, né, têm direito de serem propagadas. Isso é problemático. Por quê? Quando conhecemos um documento dado pela Igreja, nós temos a tranquilidade de poder segui-lo. Se nós lemos no catecismo uma coisa, nossa consciência deve estar tranquila de perceber naquilo ali a vontade de Deus, a palavra de Deus. Se nós lemos a Sagrada Escritura, nós devemos estar tranquilos que ali está a palavra de Deus. Se nós ouvimos o sermão de algum santo, devemos estar tranquilos que, se foi aprovado pela Igreja e tudo mais, aqueles pontos que o santo fala, devemos estar tranquilos que ali se encontra a vontade de Deus. Ora, aqui temos exatamente o contrário. Aqui nós temos, nesse documento aqui, uma citação muito estranha, que diz o seguinte: nem a Igreja, nem o Estado têm direito de impedir a propagação pública ou privada de uma falsa religião. Isso destrói e mina todo o edifício que Nosso Senhor construiu. Então, por meio daqui podemos colocar um ponto de interrogação. O que há de errado? Porque a Igreja não pode errar. Um reino que se divide contra si mesmo, diz também Nosso Senhor, se destrói. Então a Igreja não pode contradizer-se a si mesma. E essas contradições vieram muito à tona a partir do fim, né? A partir da morte de Sua Santidade Pio XII, de maneira escandalosa, estridente, né? Chegou ao cume, ao ápice, na aprovação de algo chamado
Vaticano II, um conciliábulo, uma reunião de vários supostamente membros da igreja que queriam, não todos com intenção específica e clara, mas queriam destruir, minar o bloco da verdade, que é a Santa Igreja, o bloco de santidade. Muitos, claro, bons bispos, bons padres, bons cardeais, estiveram por engano ali, não sabiam muito bem do que se tratava, mas conforme as coisas passam, foram ficando claras. 1964, 1965, encontro de Assis, em que João Paulo II aparece diante de uma estátua do Buda para orar em união com os membros daquela falsa religião. Mais ou menos também nessa época, quando ele se dirige ao Lago Togo para pedir a intercessão de entidades animistas. Não me pergunte que tipo de entidades animistas, eu só sei que isso significa que são animais que são adorados como deuses. Todas essas coisas vão mostrando claramente que houve alguma coisa que entrou aparentemente dentro da igreja, mas que não veio de um papa, que não veio de um santo, que não veio de um membro da igreja, que não veio de nosso Senhor Jesus Cristo, ao final de contas, e sim que veio desses inimigos. E bem, quando, como diz nosso Senhor, as coisas começam a aparecer claramente, sereis perseguidos. De fato, convido a qualquer um dos que aqui estão, ou dos que assistem à conferência, para que cheguem à paróquia modernista mais próxima e perguntem ao padre que ali estiver: padre, eu posso ir na macumba? Eu tenho, assim, eu sinto um desejo interior intenso de poder participar ali naquela macumba, porque é uma invocação muito interessante. Bom, as duas respostas que se receber vão estar erradas, né? Se o padre disser que sim, pode, bom, claramente isso, evidentemente, está errado, né? A própria consciência nos acusará. Mas o padre também pode vos dizer que não pode ir na macumba porque isso está errado. Infelizmente, e muito provavelmente, esse padre não sabe que existe todo esse plano aqui por trás e que os seus superiores, eles sim permitem ir na macumba. Algo triste, algo grave, mas que no final das contas, levando as últimas consequências, chegamos a entender onde estamos, de tal maneira que, conforme isso se vai expressando, isso vai sendo apresentado aos que têm as propriedades, digamos assim, das igrejas, das escolas católicas e tudo mais, acabamos sendo marginalizados, né? Acabamos não tendo a oportunidade de poder usar aqueles santos edifícios que anos atrás foram consagrados para o culto de Deus, para dar o verdadeiro culto a Nosso Senhor. É algo triste, mas acaba sendo algo inevitável quando se tratam de coisas opostas, aqueles que trabalham por Cristo e aqueles que trabalham por Belial. Que pacto pode existir entre Cristo e Belial, nos diz a Escritura? Então, basicamente, essa foi uma introdução, sem muitas citações claras e profundas sobre teologia, etc., mas que com a graça de Deus poderão frutificar nas futuras conferências, até porque essa foi bem breve, ou ao menos dar uma pitadinha de sal para futuramente poder saborear e nutrir-se de um alimento mais sólido, como nos diz São Paulo. Aos pequenos se dá leite e aos mais crescidos já se deve comer a carne. Então, se Deus Nosso Senhor permitir, poderemos ter algumas explicações mais profundas, mas esse é o plano geral que podemos esboçar no momento para entender inicialmente que algo não está certo. Se Deus Nosso Senhor fundou a Santa Igreja, livre, isenta, imaculada de todo erro,
né? Apesar de seus membros muitas vezes não corresponderem a isso. Mas a igreja em si, santa e imaculada, devemos ter certeza de coração que, seguindo a igreja, não teremos problema. E, em certo momento, aquilo que aparenta ser a igreja nos dá coisas estranhas para serem seguidas. Logo, não devemos confiar nisso que aparenta ser a igreja, mas na verdade não é. Como diz São Vicente de Lérins, ou Lerran, mas propriamente dizendo nome original, apegai-vos ao que sempre foi ensinado, em todo lugar, em todos os tempos, e ali tereis a regra tranquila da fé. Apliquemo-nos aos ensinamentos perenes da Igreja que os santos padres nos deram, os santos, ao catecismo, e poderemos assim, com a graça de Deus, nos próximos tópicos, nas próximas conferências, entender mais onde estamos, para onde iremos, e por que devemos trabalhar nesse sentido para a glória de Deus, nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.